Efésios 5, 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Vamos orar. Pai querido, nesta hora vamos meditar na Tua palavra, Senhor. E pedimos que, pelo Teu Espírito Santo, o Senhor fale ao coração da Tua igreja, fale ao meu coração. Transforma o que precisa ser transformado e moldado segundo Cristo, Senhor. Que a mente de Cristo seja formada em nós. Que a nossa vida, Deus, seja vivida de tal maneira que apenas com a explicação do Evangelho, Deus, as pessoas não irão entender o que está acontecendo. Para que cada um aqui tenha esse encontro verdadeiro, transformador com Cristo neste dia. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Nós estamos estudando já, contando hoje a 19 domingos, a carta de 1 Pedro, e o domingo que vem vamos encerrar essa série de mensagens de uma maneira muito especial. Queria já fazer uma propaganda aí para a igreja, para não perder. Vai ser uma manhã que nós vamos ouvir testemunhos do poder do Evangelho na vida de irmãos aqui no nosso meio. Vai ser um dia de você ouvir o que nós estamos lendo aqui, sendo vivido na vida de famílias e de irmãos aqui no nosso meio. Porque é isso que nós queremos. Nós não estamos fazendo um estudo bíblico para conhecimento. Nós estamos meditando na palavra de Deus que atua ainda hoje, trazendo vida para aqueles que estão abatidos hoje. Você que entrou aqui angustiado, só tem uma esperança para a tua vida, e que não é medicamento, não é remédio, não é clínica, não é aconselhamento, é o poder de Deus na tua vida. É Cristo entrando de fato, transformando, mudando a sua mente, mudando o seu coração. E só Ele é que pode trazer perdão, só Ele é que pode trazer cura, só Ele que pode vivificar tua vida que parece seca, que parece árida, que parece um deserto. Mas basta um sopro de Deus hoje para que haja vida novamente na tua casa, no teu lar, nos teus filhos. Na igreja não é programação que a gente bola aqui e fica inventando coisa. É o poder de Deus que é revelado nas Escrituras, na palavra do Senhor. E eu creio que hoje o Espírito Santo vai falar. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E hoje é uma daquelas manhãs que eu creio que você venha participar da ceia do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus vai estar sobre a tua vida. E essa ceia é para nos lembrar, não é que a gente é perfeito, não é que a gente está bonzinho, não, nós somos justificados por aquilo que Cristo fez. Esse é o nosso lembrete, esse é o ato que nós temos de adoração e louvor a Deus hoje, trazendo à nossa memória o que Cristo fez, quem éramos antes de Cristo. Porque aqui cada um que já teve esse encontro com o Senhor tem uma história a contar, tem algo que tem vivido. E às vezes a tua memória está fraca, está enfraquecida pelas lutas e a ansiedade do dia a dia. E hoje é um dia de você pausar e trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já tem feito na tua vida. E louve ao Senhor. Em vez de ficar com culpa aí amarrada, devo participar da ceia, não devo. Seja perdoado no nome de Jesus, no poder que derramou já na cruz por você. E participe nessa esperança que nós temos em Cristo Jesus.
Porque se eu olhar para mim mesmo, para a minha história, a minha vida é torta, a minha vida tem erros, a minha vida tem pisadas na bola recentes. Não está longe não, é recentes. Então se eu ficar procurando em mim mesmo um motivo para chegar a essa mesa que é do Senhor, eu não posso me aproximar dela. Mas se eu chegar a essa mesa lembrando o que Cristo fez por mim, que é pela graça, é pela fé em Jesus, que eu posso me aproximar e participar com os meus irmãos, que estamos nesse mesmo barco, nessa mesma caminhada de vida. Ah, mas ele é tortinho, não, ele é tortinho, eu também sou, e é pela graça que estamos aqui, é pela misericórdia de Deus. Então a gente participa com alegria, com júbilo. Ah, tem muita luta? Tem, mas com júbilo eu cheguei aqui por causa da misericórdia do Senhor, porque eu olho, coloco meus olhos, fixo os meus olhos, não é numa montanha de problemas que tem se avolumado, mas é na esperança que o meu Redentor vive e ele virá buscar a sua igreja, a qual eu estou incluído ali por causa do sangue de Jesus. Amém? Isso não estava anotado, não estava nem na introdução. Então vamos para o papel aqui, senão eu vou me perder no tempo hoje. Mas eu creio que essa carta aqui de 1 Pedro, Deus tem falado com a nossa igreja já há muitas semanas, irmãos. E eu sempre tenho um temor a Deus quando a gente se aproxima de um final, de um ciclo como nós estamos agora, de 1 Pedro, depois de tantas semanas meditando, porque a gente tem que chegar nesses momentos e se perguntar o que tem sido transformado nos valores que eu tenho na minha vida, na minha concepção de vida, de história. E aqueles que estão participando há diversas semanas ou desde o início, o que tem mudado no seu entendimento de Deus, da sua vida? O que tem sido um degrau que você, nessas últimas semanas, subiu um degrauzinho? Não precisa subir vários não, mas dê um passo. Mais um passo que foi iluminado pela palavra de Deus. Talvez você não está enxergando aí do caminho todo, mas o próximo passo Deus trouxe luz. Porque a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Paulo diz isso. E aí de novo, porque se você chega aqui, cara, e tá nem aí com nada, você está perdendo o seu tempo de domingo de manhã, que você podia estar dormindo numa boa. Não falar assistindo Fórmula 1 porque está sem graça, né? Essas coisas, então muda de canal, né? Mas eu garanto que se você tem Sky e outras coisas, vai achar um programa lá. Eu fico assim, pensando, porque não é para julgar ninguém, por favor. Eu estou olhando aqui no coletivo e eu estou no meio disso tudo. Mas é depois, chegamos na 19ª semana de estudar a palavra de Deus. O que mudou no teu coração? E essa mudança, é claro, só pode vir pelo poder do Espírito Santo na tua vida. Só o Senhor que pode trazer mudança. Não tem texto bem bolado, frases de efeito. Frases de efeito você coloca adesivo no carro e depois você troca. Você coloca no Face e amanhã você troca de novo e nem lembra que você postou no dia anterior. Fala a verdade, a gente dá aquele, como é que fala? O compartilhar, né? Dá o curtir lá. Mas você nem lembra o que você curtiu na segunda-feira na tua página do Facebook. Diversas frases de efeito. Salmos, provérbios, eclesiastes, pensadores cristãos, filósofos da vida. E aí você chega aqui e continua amargo, continua para baixo, continua pessimista, rancoroso, grosso. É para a gente parar, porque infelizmente dentro de uma comunidade evangélica, a gente convive com as pessoas em diferentes estágios e momentos da sua vida. Tem gente aqui que acabou de levar uma bordoada boa na semana, apesar do sorriso, de cantar e bater palma, e estar tomando um cafezinho no corredor, está mal no dia de hoje. E essa condição de estar mal no dia de hoje por algo recente que aconteceu, não é para você se sentir para baixo ou desprezado na presença de Deus, ou você não pode manifestar essa angústia do teu coração. Aliás, você deve manifestar essa angústia do teu coração aqui, no nosso meio, entre amigos, entre irmãos, quando estamos buscando a Deus juntos. Mas você não deve ficar nesse estado contínuo, porque toda vez que a gente juntos, nós vamos com a palavra do Senhor, nós clamamos a Deus, Deus está presente, Deus está atento e Deus está fazendo algo nesse exato momento nas nossas vidas. Deus está agindo.
Deus não está de braços cruzados. E é isso que Pedro está fazendo nessa reta final aqui do estudo que nós estamos lendo, essa carta. E novamente, eu preciso e tenho que te encorajar. Se você nunca leu a carta de 1 Pedro, leia. Se você nunca parou, você parou 15 minutos para ler essa carta de ponta a ponta, tenha essa experiência nessa semana. Hoje mesmo de manhã, não é porque eu estou pastoreando a igreja e ia pregar a palavra, mas eu peguei hoje de manhã e li a carta de 1 Pedro toda. E aí, riquíssimo como Deus vai falando de novo e trazendo outros, assim, entendimentos de versículos, de frases e palavras que se destacam, que saltam aos olhos por causa de algumas coisas recentes. É impressionante para mim. Eu me impressiono sim, de uma maneira rica como Deus fala através de um texto, e como esse texto ele corresponde, ele tem um feedback com o restante da palavra de Deus, como ele está alinhado com os demais livros e histórias que estão contadas aqui na Bíblia. Porque tem algumas pessoas que olham para a palavra de Deus e pensam que é que nem ele pegar o livro do Senhor dos Anéis e sai lendo. Não, a palavra de Deus tem outra conotação, tem um outro poder que está aqui, e não é poder no papel impresso, é na inspiração de Deus através do Espírito Santo na vida das pessoas. E é muito sério, irmãos, quando a gente de fato busca o Senhor. E a minha oração é que você, semana após semana, quem está caminhando aqui na igreja, esteja aprendendo de fato a buscar o Senhor, esteja aprendendo de fato a ir para a palavra do Senhor e deixar Deus falar a tua vida. E aqui Pedro, terminando esse texto, nós vamos focar hoje mais do versículo 8 ao 11. O versículo 6 e 7 a gente meditou na mensagem anterior, e falando sobre humildade. E Pedro está aqui justamente lembrando a nossa postura como discípulos de Cristo, como aqueles que estão em Cristo, como deve ser a nossa postura na vida. Ele nos dando que nós temos que ter uma postura humilde. Eu já falei e compartilhei essa palavra com a igreja. Humilde por quê? Lembrando de tudo que o Senhor já fez na minha história, lembrando de tudo que o Senhor já fez na história da humanidade. E eu tenho que chegar na presença do Senhor com postura de começar e terminar a minha caminhada com humildade. Não há lugar para orgulho, não há lugar para nariz empinado, porque agora eu sou um líder na base de Ajocum, na toda a Europa, né? Cheguei a esse posto. Não. Continuamos servos de Cristo. Estou brincando com o Gladson, porque eu sei que isso não está no coração dele, né? Mas como se a gente tivesse um título. Agora eu fiz o PhD, agora eu sou doutor, agora estou fazendo tal e tal curso, agora estou 30 anos na igreja, plantei outras tantas igrejas, agora eu sou o cara. Não, a gente continua com o coração humilde, porque é do Senhor a glória. E esse texto que Pedro está compartilhando nessa reta final deixa muito claro que a glória é do Senhor. Então Pedro está falando aqui, continue com sua Bíblia aberta, porque ele está justamente preparando essa igreja, esses irmãos. Lembrando, só para quem perdeu aí a sequência dos estudos ou desde o início, Pedro está escrevendo para uma igreja que está dispersa. São várias igrejas, não é um local apenas, mas são vários irmãos distribuídos ali na região hoje da Turquia, e são irmãos que estão vivendo dias de perseguição, de lutas e dificuldades, de testemunhar tudo aquilo que Deus tem feito em Jesus em suas vidas. Eles não podem ter essa liberdade que nós temos aqui de se reunir, e eles estão no meio dessa bagunça, e Pedro está escrevendo essa carta de encorajamento para fortalecer a fé deles. E Pedro está preparando esses irmãos, essa igreja, para que eles possam compreender que eles estão em um mundo que de fato é mau. Há a presença do mal nesse mundo, na condição que ele está agora, que não é brincadeira o que está acontecendo, incluindo agora, trazendo o ato para os dias de hoje. Todo esse mal que você está vendo aí não é brincadeira, é para valer. Todas essas ações malignas que você vê na vida de tantas pessoas, nações, países. A gente acabou de ver um vídeo sobre a crise dos refugiados. Aí o vídeo é bem editado, é bonitinho, tal, mas você às vezes você não consegue entender a dor que está inserida naquelas imagens. Imagens reais que a gente acabou de ver.
E a gente é tão vacinado, e eu estou nessa também, que a gente assiste e não desce uma lágrima. A gente não para, que eu já brinquei aqui algumas vezes, a gente assiste isso, come pipoca, coloca manteiga na pipoca e vira para o próximo canal. E acabou de ver lá uma criança, às vezes, como nós vimos recentemente, a criança deitada na areia, morta. Aí começa a virar diversas e diversas figuras bonitinhas de internet para ser compartilhado sem lágrimas. Irmãos, e Pedro aqui está falando com todas as letras para essa igreja. A presença do mal é real nesse mundo. E há ações malignas, provocadas não por homens, provocadas por anjos caídos, demônios, que estão em luta, em batalha contra a igreja do Senhor, contra vidas, contra a tua casa, contra a tua família. A Bíblia não brinca sobre isso. E nós não podemos ignorar e nem fazer de conta. Hoje é um desses dias da gente ir na palavra de Deus e estar atento a isso. Porque justamente Pedro vai chamar a atenção dessa realidade, mas ao mesmo tempo ele vai falar assim: não, mas você não precisa ficar focado nisso. Eu só estou te alertando que essa é uma situação real, porém ele já conta para nós. Deus vai triunfar no final. Deus vai vencer. Já venceu e está vencendo. Porque a vitória ainda não foi plena em termos de trazer transformação no nosso dia de hoje e agora. Ou você está vivendo já na bonança, está tudo bem, nada te atinge, sendo intocável de Deus, ungido do Senhor. E a gente pensa que nada pode nos acontecer. Não viaja não. Porque Pedro aqui está falando, Pedro, o apóstolo, ele não está brincando, ele está nos alertando: olha, presta atenção, Satanás luta seriamente. E às vezes a gente quer sempre zombar, né? Brincar às vezes com coisas de Satanás, pensando que ele é um carinha ignorante. Basta, você vira ali e faz qualquer coisinha ali na igreja e está tudo certo. Parece que não é bem assim. Pedro está alertando: olha, presta atenção. E ele vai usar algumas expressões aqui, muito claras, que começam no versículo 8. Estejam alertas, vigiem. E ele vai depois continuar falando: e resistam. Olha as palavras fortes que Pedro vai destacar para esses irmãos, e vale para nós. Olha, esteja alerta, não é brincadeira. Vigie. Tipo, não baixa a guarda não. Não baixa a guarda. E resista. Se é para resistir, é porque tem alguma coisa vindo na nossa direção. Você já foi na praia, tomou aquele caldo de onda lá, sabe o que é, né? Já tomou aquele capaz de não prestar atenção no que estava acontecendo? Eu já tomei vários, né? E eu acho que você está entendendo a linguagem. Resista, porque você tem que prestar atenção, olhar para aquela onda que está vindo, e aí fica firme, fica teus pés ali na areia, dá um jeitinho. E a mesma coisa na nossa vida espiritual. Vamos ler o verso 8. Pedro vai dizer assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, não é o André inimigo de vocês, não é a Maria inimiga de vocês, não é a vizinha do 42 inimiga de vocês, não é o tio da escola, não é o caixa do banco que fez alguma coisa errada. Não, é o diabo inimigo de vocês. E por que fala do diabo aqui, inimigo de vocês? Vamos para Efésios capítulo 6, verso 12. Paulo vai nos falar: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse é o nosso inimigo. Esses são nossos inimigos. Não é gente, não são amigos que deram as costas. Essas pessoas às vezes estão no engano, estão cegas com um monte de coisa que a vida vai provocando. Mas há algo espiritual acontecendo, irmãos. Há algo que é não visível, que está acontecendo nesse exato momento, e talvez contra a tua vida. É por isso que Pedro está falando: estejam alertas. Moçada,
Comigo não vai acontecer não. Aquele cara pisou na bola, tomou umas decisões erradas na carreira, no curso, mas, brother, leva isso na boa. Vigiem. 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 Estejam alertas e vigiem. Eu vou ficar repetindo isso, irmãos. Desculpa, é para entrar mesmo no coração de vocês. Esse chamado de Pedro. E olha que interessante, porque Pedro vai falar assim: diabo, inimigo de vocês, verso 8, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ao ler esse versículo, eu só queria que nessa manhã, talvez você nunca pensou dessa maneira, você lembre para quem Pedro está escrevendo. Esquece você. Pedro está escrevendo para uma igreja, ou para pessoas de uma época, que falar de leão, lembra do quê? De leão de verdade, devorando gente nos coliseus, nas arenas, devorando irmãos de fé. Então, quando ele fala, ele usa essa palavra, essa figura aqui, do leão rugindo, do leão procurando a que possa devorar. A imagem deles não é filosófica, a imagem deles é concreta, eles têm exemplos muito vivos em sua mente. E olha a conotação que Pedro está dando: olha, não vigie, não brinca. Satanás é como aqueles leões, querendo devorar, fazendo ameaças, querendo nos assustar, nos amedrontar. Agora, por que a gente começou hoje no verso 6 e no verso 7? Que a gente já meditou um pouquinho. Porque não dá para falar sobre estejam alertas e vigiem, sem lembrar que o orgulho é uma porta aberta na nossa vida para que Satanás tente nos minar, nos destruir. O orgulho é a porta aberta para Satanás tentar nos derrubar. Discussões entre famílias, entre casais, eu estou nessa. Não vou nem falar quando foi a última discussão, porque foi bem recente, né? Aquelas choradeiras em casa que está um clima bem legal ultimamente, está bem 3D, 4D lá com cheirinhos e tudo mais, né? Aí rola os estresse. Aí quando rola uma discussão mais intensa, o que está por trás da discussão? O que está por trás da discussão que talvez você teve nessa manhã antes de vir para a igreja? O orgulho. É do meu jeito. Eu estou certo. Eu estou com o ponto de vista correto. Tem que ser do jeito que eu estou falando. É não ceder. E aí você vai para outras dimensões da vida. O orgulho está presente. E o orgulho está presente de tal maneira, hoje eu vou fazer essa oração, né? Pode ser que a gente não orgulhe. Por que você não faz essa oração? Você é capaz de fazer isso? Ou estou inventando coisa? Ou se quer compartilhar um testemunho aqui, a gente abre, né? Ô Senhor, obrigado, porque agora finalmente eu consigo passar um fio dentão na minha boca. Você não faz essa oração porque você consegue fazer isso. Se você cresceu, passou da infância, seus pais ensinaram corretamente, você domina agora, é o processo natural da vida de crescer e caminhar. Só que sabe qual que é o problema de algumas coisas que a gente começa a aprender com a vida? E de novo, a palavra de Deus é muito clara para nós amadurecermos e crescermos. Mas não é para crescer a soberba e a independência do nariz empinado, é para continuar reconhecendo: Senhor, é pela tua misericórdia que eu estou vivo no dia de hoje. O princípio de eu ser grato a Deus desde que eu acordo até a hora que eu vou para a cama, é porque tudo que vai acontecer nessas próximas 24 horas, o fôlego de vida que eu ainda tenho, provém do Senhor. Mas aí você acha que no teu casamento, não, eu vou conversar com a minha esposa, vou prometer algumas coisinhas e vai dar tudo certo. É por isso que você não clama a Deus por misericórdia e pede: Senhor, tem misericórdia dessa situação que eu estou vivendo, porque você acha que vai resolver. Você acha que você vai conseguir. Por que você não clama a Deus por uma situação que você está vivendo, às vezes, entre o teu chefe e você? Você acha que não, Senhor, esse atrito, esse mal entendido nesse ambiente, aquele negócio que está travado, eu consigo resolver? Então, pode ir cuidando de outras coisas aí, que essa área aqui, eu vou mais um pouquinho ali. Aí você já está com 5, 6 anos de aflição na mesma empresa, com o mesmo chefe no teu pé.
mas você ainda não se dobrou em buscar o Senhor. Por quê? Por causa do orgulho. Porque quando tem orgulho, eu não preciso orar. Eu sou o suficiente. Mas quando eu reconheço, Senhor, se não for pela Tua graça, Pai, eu preciso do Senhor nesta situação. Eu preciso do Senhor para dar certo tal e tal situação. Eu preciso do Senhor. Não, mas eu pago minhas contas, o condomínio está em dia. Vai chegar nenhuma notícia esquisita lá na minha casa, a luz está paga, a net está paga, o convênio médico está pago, a faculdade eu paguei. E aí você acha, não, eu consegui resolver as coisas. E a gente não percebe como nós somos minados. E a gente começa a andar de um jeito de autossuficiente. E hoje, irmãos, é um dia para nós estarmos alertas. E voltarmos a nossa atenção em buscarmos a Deus em oração, em Sua palavra. Hoje é um dia que é para parar. Hoje é um dia para você reconhecer que está em problemas. Hoje é um dia para você se humilhar, mas da maneira boa. Se humilhar na presença de Deus e de orar, de clamar por misericórdia. Porque na sequência, eu vou ler os versículos e finalizando essa meditação de hoje. Porque no versículo 9, Pedro vai falar sobre isso. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo, preste atenção, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando por vitórias e conquistas e calcando os melhores lugares deste mundo, das regiões mais altas e montanhosas dos Alpes. Não, irmão, lê o texto, lê a palavra de Deus, para de viajar na maionese. Sabendo que os irmãos que vocês têm são irmãos redimidos na graça do Senhor Jesus, são irmãos que nós temos em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Está falado para você escutar com clareza. Por isso que alguns domingos atrás nós meditamos aqui sobre um texto falando: não fique perplexo ou surpreso quando vem a adversidade na tua história, quando você está passando por um dia mau. Não fique surpreso. Na verdade, olhe para esse dia e entenda que é mais um dia para você clamar e buscar o Senhor, para você se humilhar e não se orgulhar. Clamar: Senhor, tem misericórdia, porque para passar por esse dia eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. E talvez hoje é um dia desse, você precisa clamar a Deus, porque essa situação que você traz no teu coração hoje, você só vai passar por ela clamando pelo Senhor. Caia a ficha, entenda isso. E entenda que quando você olhar para o teu irmão do lado, aqui não são irmãos de Marte, são irmãos daqui da região do ABC, de São Paulo, do grande ABC, passando por sofrimentos. Ninguém isento, mas fica firme, resiste, nós vamos vencer. Por que nós vamos vencer? Porque Pedro continua falando no versículo 10, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória. A glória é de quem, irmãos? De Deus, do Senhor, para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Olha, presta atenção. Depois de terem sido poupados, não, depois de terem sofrido durante, graças a Deus que está falando, um pouco de tempo, porque o evangelho não é masoquista também, não, vamos sofrer, bate aí, bate nas costas, vamos fazer o culto do sofrimento, irmãos, vamos dar 10 voltas na igreja, todo mundo descalço, joga brasas quentes aí no chão, né? Vai cheio de câmera de televisão aqui, se a gente fizer uma maluquice dessa aí, né? Mas é maluquice mesmo. A gente não está atrás desse tipo de sofrimento, mas a vida a vida é criativa. Tem uma coisa que a vida é que ela não é monótona. Sempre tem uma coisa nova vindo e chegando perto da gente. Mas louvado seja Deus que a palavra do Senhor fala. E olha, o sofrimento aqui é por pouco tempo. Compara o teu sofrimento com a eternidade em Cristo Jesus. É um vento. É um vento. É um vento.
Auschwitz, de maneira alguma, sem menosprezar a dor daqueles que sofreram e morreram, mas já passou. Já passou. Já passou que você talvez nem conhece nada sobre isso. Nem o detalhe dessa história. Já tem uma geração nova aqui no nosso meio surgindo. Ditadura militar aqui no Brasil, tem pessoas aqui que zombam, que até falam, vai na rua pedindo pela ditadura para voltar. Volta, conversa com quem viveu aquela época e levou pedala na cabeça aí com cacetete, não foi com a mão, né? Conversa seriamente com gente que passou pela ditadura e sofreu de fato por causa da sua postura ali contra o sistema injusto também que existia no Brasil. Conversa, mas passou. Tanto passou que tem gente esquecendo e pedindo para voltar, né? Tem essas maluquices nos dias de hoje. Ah, porque está todo mundo... Não, era outro tempo. As coisas que você renovou da vida, a maldade que está aqui hoje é por causa disso mesmo. E potestades, tem essa malignidade por aí ao nosso redor. Mas irmãos, de novo, a esperança que nós temos é porque Pedro já está falando aqui, é por pouco tempo. E ele fala que o Senhor, na continuação do verso 10, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Portanto, irmãos, continua firme, esteja alerta, vigie, resista ao diabo, porque Deus vai dar a vitória sim. Deus vai triunfar sim. Se você está em Cristo, esse sofrimento, ele é passageiro sim. É por pouco tempo sim. E Deus vai dar essa graça. Deus vai nos dar as forças. E hoje é um dia de você ter as forças renovadas no Senhor. E o verso 11 ele fecha dizendo: e a Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Amém. Vamos orar agora. Vamos clamar a Deus, porque a gente não pode ter uma meditação nesse texto e apenas pular a próxima página aqui da nossa liturgia de culto. Eu não sei aquilo que você precisa clamar a Deus. Eu quero convidar a igreja agora a ficar em pé, porque nós vamos clamar a Deus. Pelo número de pessoas que nós temos aqui, hoje eu não tenho condições de chamar o pessoal para vir aqui à frente, para nós estarmos orando com mais particularidade. Mas aí onde você está, se você entender hoje, é um dia de você parar, reconhecer que você precisa de Deus, socorro que só pode vir de Jesus. Por quê? Porque hoje é dia de você reconhecer que está com problemas, que você está em meio a situações difíceis. E hoje é o dia de você reconhecer: eu preciso do Senhor. Então hoje é um dia e momento para você se humilhar na presença do Senhor. E um dia e momento para nós clamarmos a Deus juntos. Então, em nome de Jesus, levanta tuas mãos aos céus, como sinal de buscar o Senhor. É apenas um simbolismo, irmãos. Mas levante suas mãos aos céus e consagra esse pedido, essa oração ao Senhor. Ore, vá orando agora, porque é a tua oração que Deus está ouvindo, é o teu clamor que Deus está ouvindo, vendo a tua oração. Você não precisa nesse momento de nada além dessa certeza que é Deus que está vendo, é Deus que está agindo, é Deus que tem misericórdia, continua tendo misericórdia de cada um de nós. Então clame ao Senhor, porque Deus vai